Olá pessoal, prontos para refletir mais um pouco sobre a palavra do Criador? Sendo assim, vamos novamente direto ao assunto. E o assunto abordado aqui é com respeito a por que os discípulos, os servos de Cristo, não lutaram para defender o Messias, quando este estava sendo entregue nas mãos dos judeus para ser crucificado. Você, por acaso, sabe a resposta? Ficou curioso? Então me acompanhe na leitura do Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 36. Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos. Mas agora o meu reino não é daqui. Podemos separar esse versículo em duas partes. A primeira parte, Jesus diz que o reino dele não é deste mundo. E a segunda parte, que se o reino dele fosse deste mundo, os seus servos lutariam para defendê-lo. A conclusão que podemos chegar aqui é que os discípulos do Messias não defenderam Cristo porque este não era o reino dele. Porque Jesus disse que se o reino dele fosse deste mundo, os seus servos lutariam para defendê-lo. Ou seja, se os discípulos não agiram em defesa de Cristo, é porque este reino não era o reino do Pai. E neste reino, Deus não é servido por mãos de homens, como que se necessitando da ajuda de homens, conforme consta no livro de Atos, no capítulo 17, versículo 25, aonde o apóstolo Paulo diz: nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Veja, que os discípulos, que os servos de Deus, só irão servir a Deus no reino eterno. Se você acha que eu estou enganado, me acompanhe na leitura do livro de Apocalipse, no versículo 22, capítulo 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Veja, que os servos de Deus servirão a Cristo somente no reino do Pai. Porque aqui neste reino, Deus não é servido por mãos de homens, como que se necessitando de alguma coisa. Desde quando Cristo seria servido pela natureza humana, pela natureza carnal do homem, que é contrária à sua natureza. Como que Cristo seria servido por algo que é contrário à sua natureza? Pois a carne é inimiga do Espírito, e o Espírito tem inimizade contra a carne. Como que a carne seria serva de Deus aqui neste lugar? Aí você pode dizer, mas os discípulos eram servos de Cristo. Faziam a alusão à realidade espiritual. Porque quem realizou a obra através dos apóstolos e dos profetas foi o Espírito Santo. A obra nunca foi da carne. A obra foi realizada pelo Espírito Santo através dos homens. Veja que a natureza humana não pode ter participação no plano de Deus. Sendo assim, por isso que os discípulos de Cristo não impediram a crucificação do Mestre. Até porque a crucificação já havia sido planejada por Deus desde o princípio da criação, para fazer alusão à salvação do homem pela graça. Mas temos que dar continuidade nesse assunto, analisando que os verdadeiros servos de Cristo estarão no reino dos céus, servindo o Criador. Aliás, eles sempre estiveram no céu servindo a Cristo, porque tanto Cristo, quanto o Pai e quanto o Espírito Santo, eles sempre estiveram no reino eterno, embora corporeamente, um corpo de físico estiveram por algum tempo aqui neste mundo, mas espiritualmente eles sempre estiveram no reino dos céus. Deus sempre esteve no reino dos céus sentado em seu trono. E Cristo ao seu lado, tal como o Espírito Santo. Então veja que Deus é servido pelos seus servos no reino dos céus. Aqui os servos de Cristo nada puderam fazer por ele. Ainda que eram servos de Cristo, humanamente falando, eles não poderiam cometer um ato ou realizar um ato da carne que pudesse ajudar o Espírito, que pudesse ajudar a Cristo. Porque a carne não tem participação com o plano de Deus. O plano de Deus é realizado através do Espírito Santo. Sendo assim, fica evidente o porquê os discípulos não puderam fazer nada para salvar o corpo de Jesus
de ser crucificado. Até porque aquele corpo de Jesus era um corpo humano, e o corpo verdadeiro de Cristo é espiritual, como eu disse, o corpo espiritual de Cristo sempre esteve no reino dos céus. Sendo assim, aquele corpo que Jesus possuiu por um período, que Cristo possuiu por um período aqui neste mundo, já estava designado à destruição, porque é natural que o pó volte ao pó e que o espírito volte a Deus que o deu. Como o próprio Jesus disse, ninguém jamais subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Veja bem, que Cristo voltou para o Pai, mas o pó, que é este corpo humano, que é formado de pó que ele usou aqui neste mundo, obviamente retornou ao pó. E ainda que Jesus não fosse crucificado, inevitavelmente aquele corpo retornaria ao pó, cumprindo-se o tempo previsto por Deus, de até 120 anos, o homem retorna ao pó. Sendo assim, não haveria necessidade de salvar um corpo que já estava designado à destruição. Aquele corpo inevitavelmente retornaria ao pó, de uma forma ou de outra. Por isso que Cristo usou aquele corpo de Jesus para passar a mensagem aos homens. Por isso que ele veio neste mundo. Ele veio com um corpo de carne e de sangue para servir aos homens e não para ser servido pela carne. Sendo assim, acredito que já é mais do que suficiente para vocês poderem testificar que os verdadeiros servos de Cristo, independente que os profetas fossem servos de Cristo, porque os profetas também eram servos do Senhor, tal como os apóstolos. Porém, como eu disse, nenhum deles puderam servir a Deus aqui nessa terra. Quem serviu a Deus aqui nessa terra foi o Espírito do Criador. Pois uma vez que eles nasceram do Espírito Santo, eles não eram mais homens, e sim espíritos. Por isso, eles eram considerados servos de Cristo. Porque, por certo que os servos de Cristo, tal como ele, são seres espirituais. Desta forma, fica óbvio, sim, que a carne e o sangue não puderam salvar a Cristo lá na cruz, porque Deus não permite de forma alguma que a carne interfira em seus planos. Como eu disse, já era o plano de Deus que tudo aquilo deveria se cumprir. E, para você não se esquecer, se você quer realmente ser um servo de Cristo, você primeiro precisa nascer do Espírito. Dessa forma você poderá entrar no reino dos céus e servir o Mestre de dia e de noite por todos os séculos. Amém. Seria isso. Até o próximo vídeo.